Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós discutiremos as resoluções das questões que compuseram a prova 2 do curso de Mecânica dos Sólidos 1, ministrado no primeiro semestre de 2025. Portanto, na sequência desse vídeo nós discutiremos os enunciados das questões e, na sequência, as suas resoluções. Essa prova foi composta por 3 questões, sendo que a primeira delas possui o seguinte enunciado. A viga apresentada na figura abaixo é biapoiada e solicitada por um momento fletor M-gama em seu extremo B e por uma força horizontal orientada ao longo de x de intensidade igual a P. A força está aplicada no centro de gravidade da seção transversal. A viga e seus carregamentos estão definidos com base em um sistema de coordenadas x, beta e gama, conforme ilustra a figura abaixo. A seção transversal que compõe esta viga é indicada em seu corte CC, cujas dimensões estão em centímetro. Sabendo que esta seção transversal dessa viga, conforme apresenta o corte CC, é definida com os eixos Y e Z, os quais são rotacionados de 60 graus em relação aos eixos beta e gama, determine a intensidade de P para que a tensão normal, devido à flexotração atuante no ponto K, indicado no corte CC, para a seção transversal mais solicitada, seja nula. Então, como disse o enunciado, a estrutura que nós devemos analisar nessa questão ela é bem simples, ela trata-se de uma viga biapoiada com um apoio fixo no ponto A, um apoio móvel em seu ponto B. O ponto especial aqui dessa análise é que tanto geometria da estrutura quanto as condições de contorno, ou seja, vinculações e carregamentos, eles estão definidos no sistema X, beta e gama. Veja aqui na figura que está na sua tela. Então, nós temos a solicitação no ponto B de uma força horizontal de intensidade igual a P, aplicada no centro de gravidade da seção. Então, por que essa informação é importante? Porque essa força P ela não causa momento, tá? na estrutura, ela vai gerar apenas força normal ao longo dessa viga que nós estamos analisando. Além disso, o momento fletor aplicado no ponto B ele é um momento M-gama, e além disso de valor positivo. Veja bem, o vetor momento ele está atuando, o vetor momento de intensidade igual a 3, ele está atuando no sentido positivo do eixo gama. Tá? Então, nesse caso, nós temos esse aspecto de que tanto carregamentos, geometria e condições de contorno estão definidos no sistema X, beta e gama. Entretanto, quando nós analisamos o corte CC, para que a gente consiga visualizar qual é o posicionamento da seção transversal, nós verificamos que a seção transversal ela está inclinada em relação a esse sistema X, beta e gama. Então, o que nós percebemos nesse caso é que a seção transversal está levemente inclinada, e isso faz com que, quando nós formos analisar as tensões atuantes no plano da seção transversal, nós temos que fazer a decomposição do momento fletor atuante na direção de gama para que a gente determine as suas componentes ao longo dos eixos Y e Z. Então, esse que é o ponto especial aqui da solução. Então, nós deveremos inicialmente fazer uma análise estática da estrutura no sistema X, beta e gama, para que a gente consiga determinar quem que é a força normal. Aí, nesse caso, a força normal é orientada ao longo da direção de X. Depois, a gente determina quais são os momentos fletores atuantes na direção de gama, bem como a força cortante, que nesse caso atua na direção de beta. Tá? Na sequência, depois de determinados esses esforços, nós conseguimos identificar qual é a seção transversal mais solicitada e, na sequência, a gente faz a determinação das propriedades geométricas para que a gente consiga calcular a tensão no ponto K, que é esse pontinho que está aqui na parte inferior do flange superior desta seção transversal. Então, nós iniciamos a solução deste problema fazendo uma análise estática. Então, o primeiro passo é construir o diagrama de corpo livre da estrutura, no qual nós substituímos as condições de vinculação por reações de apoio correspondentes aos graus de liberdade vinculados. Portanto, no ponto A surgirão uma reação horizontal e uma força vertical, porque nós temos os deslocamentos x e beta impedidos, assim como no ponto B nós temos o deslocamento na direção de beta impedido, que faz com que surja uma força vertical de intensidade igual a que eu estou chamando aqui de VB. Então, quando nós fazemos a somatória de forças em X, descobrimos que a minha reação horizontal HA tem que ser igual a P, para que o equilíbrio aconteça.
Fazendo somatória de momentos aqui, ó, gama em relação ao ponto A igual a zero, então nós temos, né, o momento de 3 kN vezes metro, que é o momento m gama positivo, que deve ser equilibrado, né, com o momento causado por essa reação aqui, ó, o VB. Então eu pego o VB vezes o braço de alavanca, que é 3, então essa igualdade tem que dar zero, né, para que o equilíbrio de momentos seja satisfeito. Então com isso a gente descobre que o VB ele vale 1 kN. Para finalizar, fazemos a somatória de forças em beta igual a zero, então nós teremos o VA para cima, né, menos 1, que é o VB para baixo, igual a zero, então descobrimos que o nosso VA vale 1 kN. Com isso, nós conseguimos construir, né, os diagramas de esforços solicitantes. Então, a força cortante ela vai ter, né, seu valor constante ao longo de todo o comprimento da viga, de intensidade igual a 1. Então, como os cortantes nos extremos da barra, né, eles tendem a fazer a barrinha girar no sentido horário, então eles recebem o sinal positivo. E o momento fletor, né, ele tem intensidade máxima igual a 3 no ponto B, intensidade igual a 0 no ponto A. Lembrando que no ponto A, como eu disse, né, o momento vale 0, no ponto B ele vale 3, sendo que esse momento de 3 ele traciona a porção inferior da barra, né, uma vez que esse momento de 3 kN ele é positivo, ou seja, o vetor momento associado a ele está orientado no sentido positivo do eixo gama. Tá? Além disso, a variação, né, do momento ele é linear pelo fato de eu não ter, né, cargas distribuídas orientadas na direção perpendicular ao eixo da barra. Né? Então, como eu não tenho esse tipo de carregamento atuante na barra, o cortante, né, vai ser linear, o cortante vai ser constante, o momento vai ser linear. No caso da força normal, a força normal ela é constante de intensidade igual a P. Então, com base aqui, ó, no traçado dos diagramas de esforços solicitantes, nós conseguimos, né, com uma simples análise, identificar que a seção transversal mais solicitada é a seção transversal posicionada no ponto B, onde eu tenho o máximo momento fletor atuante. Portanto, é sobre esta seção transversal que nós faremos a nossa análise de tensões. Ok? Além disso, né, ó, além de identificar que essa seção B ela é a mais solicitada, nós temos também que dizer, né, qual é o sentido do vetor momento que lá atua. Então, com base no nosso diagrama de esforços solicitantes e também com base nos carregamentos atuantes, nós verificamos facilmente, ó, que o momento fletor atuante, o nosso m gama, possui o vetor momento positivo. Tá? Então, essa informação é extremamente relevante quando nós formos fazer a decomposição, né, desse momento fletor em relação aos eixos y e z que definem a geometria da seção transversal. Tá? Então, determinados quais são os esforços solicitantes, podemos fazer a análise das propriedades geométricas da seção transversal. Então, a primeira etapa é cálculo da área. Então, a área dessa seção transversal é simplesmente 35 vezes 5 centímetros, que nos dá aqui a área do flange superior, mais a área da alma, que é 30 vezes 5. Então, a área da seção transversal é 325 centímetros quadrados. Com base nessa informação e sabendo, né, que a seção transversal ela é assimétrica em relação à direção vertical, então temos que fazer a determinação do centro de gravidade da seção transversal para que na sequência a gente calcule os momentos de inércia. Então, para a gente fazer o posicionamento, né, do centro de gravidade, fazemos o quê? Né? Fazemos o cálculo dos momentos estáticos em relação a um eixo auxiliar passando pela extremidade inferior da seção. Então, começando de cima para baixo, né, o momento estático do flange superior ele é a sua área, que é 35 vezes 5, vezes a distância do seu centro de gravidade até esse eixo auxiliar passando pela extremidade inferior da seção, que nesse caso, né, será a altura da alma, que é 30, mais a metade da espessura. Né? Então, metade de 5 é 2,5, o que dá esses 32,5 que está aqui. Mais o momento estático da alma, que é a sua área, 30 vezes 5, vezes a distância do centro de gravidade da alma até esse eixo auxiliar passando pela extremidade inferior da seção. Né? E esta somatória, né, dos momentos estáticos nós dividimos pela área para quê? Né? Para que a gente consiga calcular qual que é essa distância, né, de tal maneira que a gente determine o ponto em torno do qual os momentos estáticos são nulos, que no fundo é onde o centro de gravidade deve estar. Né? Então, para essa seção transversal, a localização do centro de gravidade ele está a 24,42 centímetros da extremidade inferior, certo? Então, com base nessa informação, nós iremos calcular os valores, né, dos momentos de inércia da seção transversal. Com relação ao eixo Z, né, nós teremos que aplicar o teorema dos eixos paralelos para isso. Então,
Então, vamos começar de novo, de cima para baixo. Então, vamos começar calculando, né, qual que é o momento de inércia do flange superior e depois da alma. Então, do flange superior, nós teremos, né, o momento de inércia do flange em relação ao seu próprio centro de gravidade, que nos dá aqui, ó, 35 vezes 5 ao cubo sobre 12, mais a área vezes a distância ao quadrado entre os centros de gravidade envolvidos. Então, a área do flange superior é 35 vezes 5, vezes a distância do centro de gravidade do flange até o centro de gravidade da seção, que, conforme discutimos em sala de aula, aplicamos o algoritmozinho aqui, né, ó. Então, pegamos o 32,5 menos o 24,42 ao quadrado. Para a alma, fazemos, né, continuamos o procedimento, calculamos a inércia da alma em relação ao seu próprio centro de gravidade, que dá 5 vezes 30 ao cubo sobre 12, mais a área da alma, 5 vezes 30, vezes a distância entre os centros de gravidade envolvidos, né, centro de gravidade da alma até o centro de gravidade da seção ao quadrado. Fazendo a operação aqui, isso aqui nos dá 36.350,16 centímetros a quarta. Para a gente calcular agora a inércia da seção transversal em torno do eixo Y, o procedimento é o mesmo. Só que em torno do eixo Y, o centro de gravidade, né, tanto do flange quanto da alma, eles coincidem, né, com o eixo de simetria da seção. Então, em torno do eixo Y, nós não temos aqui esse termo da distância ao quadrado, né, ou seja, de área vezes distância ao quadrado, uma vez que a distância ela é nula. Tá? Então, em torno do eixo Y, basta que a gente faça aqui, ó, a somatória simples das inércias dos dois subcomponentes, ou seja, do flange superior e da alma, em torno do seu próprio centro de gravidade. Então, do flange superior, nós temos, né, 5 vezes 35 ao cubo sobre 12, mais 30 vezes 5 ao cubo sobre 12 para a alma. Então, com isso, o nosso IY, né, que é a inércia em torno do eixo Y, vai ser 18.177,08 centímetros a quarta. Com base nessas informações, ou seja, já identificamos, né, qual é o valor do momento máximo atuante, também das propriedades geométricas da seção, temos que fazer agora a decomposição do momento fletor atuante ao longo dos eixos Y e Z. Então, conforme nós discutimos no slide anterior, o momento fletor atuante ele é positivo, né? Ou seja, o vetor momento de 3 kN vezes metro que nos dá o que nos indica a seção transversal mais solicitada, ele é o resultado de um momento fletor atuante no sentido positivo de gama. Então, nós temos que posicioná-lo aqui, né? Então, nós temos o desenho da seção transversal definido aqui pelos seus eixos Y e Z e também, né, pelos eixos beta e gama. Só que, em particular, nesse caso, né, o nosso momento ele é positivo, ou seja, o vetor está orientado no sentido de gama positivo. Então, basta que a gente decomponha esse vetor, né, de momento aqui, ó, de 3 kN vezes metro ao longo de Z e ao longo de Y. Então, fazendo uma decomposição simples aqui, a gente consegue identificar, né, que o nosso momento MY ele vai ser 3, que é a intensidade do vetor momento, vezes seno de 60, para que eu pegue aqui essa componente vertical do momento mγ igual a 3, o que nos dá um momento MY positivo de 2,60 kN vezes metro. Então, por que ele é positivo? Porque ele está orientado ao longo do sentido positivo do eixo Y. Para Z, eu pego a componente horizontal, ou seja, que é definida pelo cosseno do ângulo de 60. Então, eu faço 3 cosseno de 60 para eu pegar a projeção horizontal desse momento de 3, o que me dá 1,5 kN vezes metro, que também, né, essa projeção horizontal ela está orientada no sentido positivo do eixo Z. Então, ambos os momentos aqui, ó, eles são positivos também. Alternativamente, nós poderíamos, né, utilizar a decomposição vetorial, né, ou rotação de eixos, comumente visto aí em álgebra linear. Né? Então, por que a gente pode fazer isso aí? Pelo fato do momento fletor ele ser também um vetor. Né? Então, eu insisto, né, em dizer que o momento fletor ele é o resultado do produto vetorial dos vetores força e distância. E o resultado desse produto vetorial ele também é um vetor que atua no plano perpendicular, né, ao plano onde esses dois primeiros vetores atuam. Então, pelo fato dele ser o vetor, assim como as posições também o são, nós podemos aplicar uma rotação de eixos para fazer o cálculo dele. Tá? Então, aqui nós poderíamos também ter aplicado, né, o cálculo do MY, MZ, é aquela aplicação, né, clássica da matriz de rotação, onde eu entro cosseno, seno, menos seno, cosseno, onde o ângulo que eu tenho que considerar nessa matriz de rotação é o ângulo de giro, nesse caso aqui, ó, de beta para Y ou de gama para Z. Né? O ângulo ele é o mesmo. E aí, levando em conta a regra da mão direita, né, se os giros forem no sentido anti-horário
isso aqui nos dá ângulos positivos, e se o giro for no sentido horário, isso aí nos dá ângulos negativos. E aqui nós colocamos, né, os valores de m-beta e m-gama. Então, nesse caso aqui, o m-beta é 0 e o m-gama ele é o próprio 3 kN vezes metro. Então, poderíamos ter aplicado essa estratégia de solução também, que chegaríamos nos mesmos valores. Então, recomendo essa solução alternativa aqui quando, né, você tem eventualmente aí dois momentos fletores, né, que poderiam estar atuando nas direções de beta e gama, que fica mais fácil de você fazer essa decomposição e encontrar qual é a resultante, né, dos dois vetores atuantes ao longo de y e z. Então, uma vez definidos aqui, ó, quem são, né, as propriedades geométricas da seção transversal e quem são os momentos fletores atuantes, temos que calcular agora qual é a coordenada y e k y e z, perdão, do ponto K. Então, para isso, né, ó, lembrando que o nosso sistema de coordenadas ele está posicionado no centro de gravidade da seção, então fica fácil. Ó. Então, a nossa coordenada z ele vai ser a metade desse comprimento do flange. Então, se o flange todo tem 35 centímetros, a metade dele, né, que é onde o ponto K está, vai ser 17,5 centímetros. Como o ponto K está localizado na região negativa do eixo z, então ele precisa ser considerado aqui com o sinal negativo. Em relação à coordenada y, basta que eu pegue, né, ó, a distância do ponto K até a extremidade inferior da seção, que nesse caso são 30 centímetros, e eu subtraio da coordenada do centro de gravidade, que é 24,42. Então isso aqui nos dá, né, uma localização y do ponto K igual a 5,58 centímetros, positivo, né, pelo fato do ponto K estar localizado aí na região positiva do eixo y. Então, olha, já conhecemos as propriedades geométricas, conhecemos área, conhecemos o momento de inércia em torno de z, momento de inércia em torno de y, conhecemos quem que é o mz, quem é o my, que resultam aí da decomposição do momento m-gama, e além disso nós já conhecemos também quem que é a força normal, N, que é igual ao P aplicado, né? Então, o que o problema pede é determine P para que a tensão normal no ponto K seja nula. Então veja, então é só eu aplicar a fórmula da flexão, já conhecemos todos os parâmetros, o que eu quero determinar é o meu N, que nesse caso ele é igual à força P aplicada. Então é só igualar a tensão no ponto K igual a 0 e utilizar os valores calculados anteriormente. Então fazendo essa conta, nós descobrimos, né, que para esta configuração e para que a tensão no ponto K seja nula, na seção transversal mais solicitada, a força que deve ser aplicada na direção de x ela é de 88,84 kN. E com isso resolvemos a primeira questão. A segunda questão possui o seguinte enunciado. Para a estrutura analisada na primeira questão, determine a tensão de cisalhamento máxima mobilizada apenas pela força cortante atuante na direção de V, né, sobre o ponto A. Então, olha só como é fácil essa questão. Nós já fizemos na solução da primeira questão o equilíbrio, né, da estrutura e já determinamos quais são os seus esforços solicitantes. Além disso, o que o problema pede na segunda questão é apenas a tensão de cisalhamento decorrente da força cortante que atua na direção de Y. Tá? Então, olha só, do equilíbrio que nós fizemos, a gente conseguiu determinar que a força cortante, né, que está associada com essa reação de apoio no ponto A, ela é de 1 kN. Tá? Então, veja, essa força de 1 kN, ela atua na direção de beta. Tá? Então, como o problema pede que a gente determine a tensão de cisalhamento devido apenas, né, a cortante na direção de Y, o que nós temos que fazer? Pegar essa força que atua na direção de beta e fazer a decomposição dela, né, para que a gente consiga achar a projeção dela na direção de Y e na direção de Z. Além disso, como nós já discutimos em sala de aula, em seções transversais usuais, a tensão de cisalhamento máxima ela acontece no centro de gravidade da seção. Então, olha, com isso já temos, né, qual é o cortante, basta decompor para a gente achar qual que é a projeção, né, ou a componente dessa força cortante orientada na direção de Y. Já temos, né, ó, qual é o momento de inércia da seção em torno de Z. Já temos o valor de T, que é a espessura, né, da seção transversal no ponto onde nós queremos calcular a tensão. Então basta que a gente calcule o momento estático, né, ó, da porção da seção transversal que está contida toda acima ou toda abaixo do ponto onde nós queremos calcular a tensão de cisalhamento. Então a solução da questão 2 ela é muito direta, é muito simples. Então veja,
Da solução que nós fizemos na questão, na questão número 1, fizemos o equilíbrio estático, determinamos, né, que a reação vertical na direção de beta no ponto A ele vale 1 kN, e além disso ela está orientada para cima, né, para que o equilíbrio de momentos acontecesse. Então vejam lá no primeiro slide nosso aqui da apresentação. Então a nossa força ela é positiva, orientada na direção de beta, que é o próprio VA. Então o que nós temos que fazer é decompô-la na direção horizontal e direção vertical, e além disso, tomarmos na conta apenas a projeção vertical, porque o problema aqui é apenas que a gente calcule a tensão de cisalhamento devido à cortante Y. Tá? Então, olha, se esse ângulo aqui, né, ó, ele é 60, então quer dizer que o complemento dele aqui, né, para dar os 90 é 30, né? Então, de novo, se esse cara é 30, de Y para beta é 60, então quer dizer que de beta para o eixo horizontal vale 30. Então, essa projeção aqui, ó, vertical dessa força de 1, basta que eu multiplique, né, 1 vezes o seno de 30, que vai me dar o 0,5, né, vezes a força de 1 kN, é 0,5 kN. Com relação ao momento estático, então eu posso cortar a seção transversal exatamente aqui no centro de gravidade e calcular o momento estático, ou da parte de cima, ou da parte de baixo. Então, o momento estático ele tem que dar o mesmo, né? E por que ele tem que dar o mesmo? Porque a gente usou o fato, né, do centro de gravidade ser o ponto onde os momentos estáticos são nulos, né, para calcular a localização dele. Então, eu, por simplicidade aqui, eu vou calcular o momento estático só da parte de baixo, porque dá menos conta, né? Mas você pode fazer aí em casa o cálculo, né, do momento estático considerando o flange superior e esse pedacinho da alma aqui, ó, que está acima do centro de gravidade. Você vai ver que dá esse mesmo valor que está apresentado aqui na tela. Então, com relação ao momento estático, ó, basta que eu pegue 5, que é o valor da espessura, vezes 24,42, que é a distância da parte inferior da seção até o centro de gravidade, vezes a distância dessa parte ao centro de gravidade, que nos dá o 24,42 dividido por 2. Então, esse momento estático é igual a 1.490,84 centímetros cúbicos. Então, é só fazer a continha da tensão, ó. Pega o cortante, que é meio, já calculado aqui anteriormente com base na decomposição, né, da força vertical na direção de Y, vezes o momento estático, dividido pelo momento de inércia, já calculado lá na questão 1, vezes a espessura, né? Ó. Então, ao longo aqui, ó, do centro de gravidade, a espessura da seção é 5 centímetros, ou seja, 0,05 metros. Então, fazendo a continha aqui, a gente descobre que a tensão de cisalhamento é 41,01 kN por metro quadrado. Muito direta essa questão aqui, ó. Para finalizar a prova, temos a terceira questão, que possui o seguinte enunciado. A viga apresentada na figura abaixo está submetida a uma força cortante de intensidade igual a 800 newtons. Determine a tensão de cisalhamento nos pregos que fazem a ligação mesa-alma, sabendo que estes possuem diâmetro igual a 2 milímetros. Então, este problema envolve a determinação de fluxos de cisalhamento. Então, a gente tem que calcular qual é o fluxo de cisalhamento devido à força cortante atuante aqui, ó, nas ligações, né, flange-alma da seção transversal, e depois igualamos, né, esse fluxo de cisalhamento atuante a um fluxo de cisalhamento resistente, que nada mais é, né, igual à força do prego dividido pelo seu espaçamento. Então, o que nós devemos determinar aqui é a força no prego, sabendo que o espaçamento entre eles é 100 milímetros. Então, olha, o que temos que fazer aqui inicialmente? Para calcular o fluxo de cisalhamento atuante, já temos o cortante, precisamos calcular quem que é o momento de inércia da seção e também o valor do momento estático da seção exatamente aqui, ó, nos pontos onde nós temos a transferência da tensão, né? Ou seja, os pontos onde os pregos de fato vão ter que transmitir as ações atuantes de uma porção da seção para outra, né? Então, nessa situação, calculamos o cortante já dado, o momento estático e o momento de inércia da seção, que é facilmente determinado. Igualamos esse fluxo de cisalhamento atuante ao fluxo de cisalhamento resistente, que nada mais é do que a força do prego dividido pelo seu espaçamento, onde o espaçamento já está dado na figura, né? Então, aqui, ó, ao longo de cada um dos pontos de conexão, eu tenho apenas um prego, né? Então, basta que o fluxo de cisalhamento resistente ele seja calculado com base na força resistida por um prego dividido pelo seu espaçamento, né? Então, se eu tivesse aqui, ó, mais pregos, né, aqui na direção vertical, eu teria que calcular a força de cada um desses pregos e dividir pelo espaçamento. Então, aí o fluxo de cisalhamento resistente, né, ele teria contribuições de mais elementos de ligação ou de mais pregos especificamente nesse caso. Então, determinando a força no prego,
tranquilo, né? Basta depois que a gente divida essa força no prego pela área da seção transversal dele, uma vez que o problema já disse que o diâmetro do prego é 2 milímetros. Então a solução desse cara também é bem simples. Então o primeiro passo, que é determinar as propriedades geométricas da seção, temos a área, então olha só a área lá, baseado nas dimensões da seção. Temos 30 vezes 150 vezes 2, então que são a área aqui, ó, dessas porções verticais de área, 30, que é a base, 150 a altura vezes 2, porque eu tenho duas porções, mais 250 vezes 30, que é essa porção horizontal. Então, fazendo a continha, descobrimos que a área da seção é 16.500 milímetros quadrados. Com isso, conseguimos determinar a localização do centro de gravidade, fazendo a somatória, né, dos momentos estáticos passando pela extremidade inferior da seção. Então, começando com as porções verticais de área, temos 30 vezes 150, que é a área, né, vezes 75, que é a distância do centro de gravidade dele até a extremidade inferior da seção. Multiplicamos por 2 porque temos duas porções, né? Mais momento estático dessa porção horizontal, que é 30 vezes 250, que é a sua área, vezes a distância do centro de gravidade dele até a extremidade inferior, que para calcular essa distância basta pegar, né, o 150 menos a metade da espessura. Então, 150 menos 15 nos dá os 135 que está aqui. Dividimos pela área, conseguimos determinar que o centro de gravidade está localizado a 102,27 milímetros da extremidade inferior. Então, por que essa informação é importante? Porque a partir dela a gente calcula o valor do momento de inércia dessa seção transversal em torno do eixo Z. Então, vamos aplicar o teorema dos eixos paralelos. Ó. Então, a gente começa aqui, né, ó, com as porções verticais de área. Então, eu vou ter 30 vezes 150 ao cubo sobre 12, que é o momento de inércia deste subcomponente em relação ao seu próprio centro de gravidade, mais a área dele, né, que é 30 vezes 150, vezes a distância ao quadrado entre os centros de gravidade envolvido. Então, é 75 menos 102,27, ou seja, a distância aqui, ó, do centro de gravidade do subcomponente, né, ó, então 75 é a distância dele até aqui embaixo, sendo que o centro de gravidade está a 102,27 da parte inferior. Então, quando eu faço essa continha aqui, eu estou calculando a distância entre os centros de gravidade dos elementos envolvidos, né, conforme o algoritmo que a gente já discutiu em sala de aula. Multiplico por 2 porque eu tenho duas porções de área, né, iguais nesse caso. Mais momento de inércia, né, dessa porção horizontal. Então eu terei 250 vezes 30 ao cubo sobre 12, mais, né, sua área vezes distância ao quadrado. Fica 250 vezes 30 vezes o 135 menos 102,27 ao quadrado. Fazendo a continha aqui, a gente descobre, né, que o momento de inércia ele é 3,2167 a sétima milímetros a quarta. Depois, para outra grandeza que nós precisamos para calcular o fluxo é o momento estático. Então, eu vou calcular o momento estático aqui, ó, de duas maneiras para ver que vocês veem que dá a mesma coisa. Ó. Então, como as conexões aqui elas estão sendo feitas, né, através dessas porções horizontal e vertical, então eu posso fazer simplesmente aqui, ó, a remoção, né, ó, dessa porção vertical de área, né, do restante da seção e calcular o momento estático dela. Então, qual que é o momento estático desta porção aqui, ó, né, que está sendo conectada ao restante da seção? Ou seja, qual que é o momento estático das porções que estão efetivamente sendo conectadas pelos pregos que nós queremos analisar, né? Então, quem está sendo, né, conectado são essas porções aqui, ó, verticais à porção horizontal. Então, qual que é o momento estático desse cara aqui? Ó? Ele é a área dele, então, que é o 30 vezes 150 vezes a distância do centro de gravidade dele até o centro de gravidade da seção, então que nos dá o 102,27 menos o 75. Então esse momento estático aqui ele dá 1,2275 10 a quinta milímetros ao cubo, né? Então, como a seção ela é simétrica, ou seja, as conexões são simétricas, o momento estático dessa porção vertical da esquerda ela é igual ao momento estático da porção vertical da direita. Então, por isso que tanto faz a gente calcular um ou outro, porque eles são iguais nesse caso, tá? De forma alternativa, a gente poderia também calcular o valor do momento estático somente da parte central, aqui, ó, da parte horizontal. Tá? Então, como que eu faria a conta aqui? Cara, a conta é a mesma. Ele é a área, é o momento estático, é a área vezes distância. Então, eu tomaria a área dele aqui, ó, que é 30 vezes 250, vezes a distância do centro de gravidade dele até o centro de gravidade da seção. Tá? Então, é o que está aqui no numerador. Ó, tá? Até descrito aqui, ó, de forma alternativa. Mas por que eu estou dividindo por 2 aqui, tá? Para que a resposta dê a mesma? Porque nesse caso eu tenho duas regiões de conexão. Ó. Então, se eu for calcular o momento estático somente dessa porção horizontal,
O fluxo de cisalhamento dele vem uma porção para o lado esquerdo e uma porção do lado direito. É por isso que a gente divide por 2. Tá? Então, quando a gente faz a conta, né, ó, da maneira mais fácil, né, o momento estático é dele mesmo, porque eu já peguei a porção inteira que vai ser conectada ao restante da seção. Mas eu poderia também calcular o momento estático só da porção horizontal e, nesse caso, assumir, né, ou considerar que eu tenho duas regiões de transferência de fluxo. Então, por isso que eu divido por 2. Né? Então, quando você faz a continha, você vai ver que o valor do momento estático ele é a mesma coisa, tanto num caso quanto no outro. Então, com isso, a gente consegue calcular o fluxo de cisalhamento atuante, que é o cortante, vezes o momento estático dividido pelo momento de inércia, todos já determinados ali anteriormente. Então, com isso, a gente descobre que o fluxo ele é 305 newtons dividido por milímetro. Né? Então, esse cara a gente vai igualar a quem? Né? A gente vai igualar o fluxo de cisalhamento resistente, que é dado pela força no prego dividido pelo seu espaçamento. Como eu estou calculando aqui, estou considerando todas as unidades de comprimento igual a milímetro, então eu vou considerar que o meu espaçamento aqui também vai ser dado em milímetro, ou seja, ele é igual a 100. Então basta que a gente iguale aqui as duas grandezas, né, o fluxo de cisalhamento atuante com o fluxo de cisalhamento resistente, para eu descobrir qual que é a força no parafuso, no prego nesse caso. Né? Então, fazendo a continha, a gente descobre que a força no prego ele é 305,24 newtons. Né? Então, até aí, beleza, já sabemos qual que é a força de corte no prego. A sua área de seção transversal, ou seja, a área do prego, ele é π, né, vezes o raio ao quadrado. Então, sabendo que o diâmetro dele vale 2 milímetros, o raio ele vale 1 milímetro, ou seja, 1 vezes 10 a menos 3 metro ao quadrado. Então, a área da seção transversal do prego é 3,1415 10 a menos 6 metro quadrado. E aí, para eu descobrir qual é a tensão de cisalhamento no prego, basta dividir, né, força no prego pela sua área de seção transversal. Então, com isso, a gente descobre, né, que a tensão de cisalhamento no prego ele é 9,716710 a sétima newton por metro quadrado, que é o pascal, né, ou 97,16 megapascal, dá no mesmo. Tá? Então, essa prova ela foi bem simples. O que nós queríamos fazer era a prova de conceito mesmo. Né? Então, resolvemos em sala de aula questões bem mais difíceis do que essas que estão na prova. E o objetivo era verificar se os conceitos haviam sido solidificados. Né? Então, agradeço pela você assistir o vídeo. Um grande abraço.